Olá, meu nome é Raul, eu sou pediatra aqui do Hospital Alvorada e fui convidado pela TIGA para poder falar a respeito de algumas situações em que acometem as crianças agora no verão. O aumento da temperatura leva a gente a expor mais a criança a riscos de exposição solar, de afogamento, aumento dos insetos também nessa época do ano. Então, existem situações que podem ser evitadas e a gente vai falar um pouquinho delas agora. O mais grave de todos é o afogamento, que tem que estar na cabeça dos pais a possibilidade da criança se afogar. Isso até dentro de casa. Bebês se afogam em balde de roupa de molho. Não pode ficar balde de roupa de molho em altura em que criança possa entrar. A criança entra dentro do balde, na verdade. Então, em casa, você já tem que pensar nisso. Quando você vai com uma criança na piscina ou na praia, essa criança tem que ficar, crianças pequenas, que saibam ou não nadar, menores de 5 anos, tem que ficar o tempo todo sob a visão de algum adulto. E como muitas vezes esses lugares são lugares de descontração, em que as pessoas bebem e dançam, e tem música, e tem barulho, e tem confusão, um adulto tem que ficar responsável, olhar para a criança o tempo todo. Isso é fundamental. Não pode tirar o olho da criança enquanto estiver na praia ou na piscina. Na piscina, tem que usar boias. As crianças que não sabem nadar ainda têm que usar boias de braço. E não pode tirar a boia para nada, tem que ficar com a boia o tempo todo. No mar, a criança tem que estar sempre acompanhada do adulto. As boias de braço para o mar não adiantam muito, porque tem onda, então é melhor um colete que seja mais seguro. O colete ele mantém a criança com a cabeça fora da água o tempo todo. Outra coisa também é colocar essa criança para aprender a nadar cedo. As escolas de natação aceitam bebês a partir de 6 meses de idade. Então, fez 5, 6 meses, já procura uma escola de natação, coloca essa criança para nadar. Quanto mais cedo a criança nada, menos risco ela vai ter de se afogar depois no futuro. Isso não quer dizer que a criança que sabe nadar pode ficar sozinha na piscina, não pode. Ela pode ficar sozinha na piscina, mas tem alguém olhando para ela. E a criança que sabe nadar não pode ir sozinha no mar também. Só porque sabe nadar, não é suficiente para poder dizer que ela está salva, porque ela cansa. E no mar tem correnteza, tem onda. Então, crianças no mar nunca podem ir sozinhas, sempre acompanhadas. Outra coisa que a gente vê muito frequente nessa época do ano é as crianças que estavam indo no mar, né? Só que nas férias, a gente tem alguns problemas graves. Por exemplo, aumenta muito o número de pessoas que estão no litoral. Com isso, a água, o fornecimento de água não é adequado, acaba sendo insuficiente. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano as crianças voltam de lá com diarreia. Todo ano a gente tem um aumento de diarreias por conta dos passeios no litoral. Então, o que a gente pede para prevenir esse tipo de coisa? Só dê água filtrada para a criança. Evite da criança pequena beber água do mar. Aquela piscina tem que ser enchida com água, tem que ser cheia com água potável, com água que a criança pode beber, porque ela vai estar brincando ali, vai botar a mãozinha na boca e acaba tendo o risco de se contaminar se tiver uma água suja ali. Não é para encher a piscininha com água do mar. Tá? Cuidado com as coisas que a criança come no mar. A contaminação da comida nessa época do ano acaba sendo mais frequente porque esquenta, maionese, coisas que se degradam, coisas que estragam facilmente, não devem ser ingeridas nessa época do ano. Para prevenir essa desidratação e a diarreia, a criança tem que estar bem hidratada sempre. Mesmo que ela pegue diarreia, ela tem que estar hidratada. Então tem que oferecer água de coco em grande quantidade, tem que oferecer frutas para esse neném, para essa criança, e manter essa criança bem hidratada. Outro ponto é o risco de queimadura solar. A queimadura solar, ela não se dá só com a exposição ao sol. A criança e nós adultos também, na sombra, também queimamos por conta do reflexo do sol na areia. Então, não é só a incidência direta do sol.
Nublado também queima. Então, o protetor solar tem que ser feito, tem que ser usado a cada 1h30. Bebês menores de 2 anos têm que usar protetor solar que termine em Kids, Baby ou Pediatrics. E os protetores solares para crianças maiores de 2 anos aí já podem ser os outros que são Family, são para toda a família, são para crianças maiores. Bebês menores de 6 meses não podem usar protetor solar ainda, porque a pele não está pronta para isso. Tem que ter uma espessura de pele para poder o protetor solar fazer efeito. Então, o menor de 6 meses não tem essa espessura de pele suficiente para o protetor solar fazer efeito. Então, essa criança não deve ser exposta diretamente ao sol. E o tempo todo que estiver no mar ou na piscina tem que estar com roupas e chapéu. Outro ponto importante são as picadas de inseto. Nessa época do ano aumentam os insetos, aumentam os riscos de doenças transmitidas por inseto, dengue, chikungunya, febre amarela agora, que é um mais novo. Então, além da vacinação que já existe, a gente tem vacinação para dengue, que já está disponível para a gente ser feito nas clínicas particulares, né? Então, além da vacinação, a gente tem que usar o repelente. Os repelentes podem ser usados também para crianças maiores de 6 meses, não pode ser usado em bebês pequenos. E devem ser usados a cada 6 ou 8 horas, deve repassar o repelente para a criança não ser picada de inseto. No caso de picada, aí não, aí tem que procurar o pediatra para poder ver o que usar, o que passar, se vai tomar algum remédio dependendo da criança. Tem criança alérgica que tem que tomar remédio pela boca, tem criança que não é alérgica que também não precisa usar nada. Mas algumas crianças precisam usar pomada porque fica muito empolado. Eu agradeço o convite da Tica para poder falar desse assunto que eu acho muito importante e que acometem muitas crianças nessa época do ano. Então a gente tem que ficar de olho, tem que prevenir. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tanto na clínica de especialidade do Alvorada, né, onde eu tenho meu consultório atualmente, ou aqui no hospital, que a gente faz um plantão aqui 24 horas por dia, tem pediatra disponível para poder atender aqui no Hospital Alvorada.